Hey everyone, what's up? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, do blog EnglishForPleasure.com e hoje apresentando esse vídeo para vocês como guest post para o blog inglesonline.com.br da Ana Luísa. Muito bem, se você já leu esse post até esse determinado momento, onde estamos aí com o vídeo, você já leu as dicas de como melhorar o seu listening. Caso você tenha encontrado esse vídeo no YouTube ou na internet ou qualquer outro lugar, eu aconselho primeiramente a leitura deste tópico diretamente no site inglesonline.com.br, onde eu listo algumas dicas para você melhorar o seu listening. Muito bem, o que vem a ser então o narrow listening? O conceito de narrow listening também é aplicado para o conceito de narrow reading, onde você nada mais nada menos que duas opções. A primeira, escutar sempre o mesmo podcast do mesmo autor. A segunda, escutar sempre o mesmo podcast relacionado ao mesmo assunto. Isso é o narrow listening. Você está focando no mesmo autor ou focando no mesmo assunto. A vantagem e benefício que isso te proporciona é muito grande, porque você vai sempre estar envolvido com o vocabulário do autor ou com o vocabulário relacionado ao assunto que você está escutando ali naquele momento. Então, fazendo isso com frequência, existe uma vantagem muito grande, você está sempre ouvindo o mesmo vocabulário, sempre ouvindo as mesmas palavras, e isso ajuda você a internalizar exatamente esse vocabulário. Então, o conceito de narrow reading e narrow listening é muito bom, porque você sempre vai estar em contato com o mesmo autor ou com o mesmo assunto. O meu caso, particularmente, eu faço da seguinte forma. Eu escuto, evidentemente, o podcast da Ana Luísa, né? E também escuto o podcast do Jeff McQuillan, do eslpod.com. Esses dois podcasts, para mim, são importantes porque eu sempre me familiarizo com as expressões e vocabulários que esses autores usam. No caso, Ana Luísa e, evidentemente, no caso do Jeff McQuillan. Então, o narrow listening, ou, no caso também, para o narrow reading, tem esse mesmo efeito. Por exemplo, minha esposa agora tem lido recentemente livros da Nora Roberts. Então, ela está sempre se familiarizando com o vocabulário nos livros da Nora Roberts. E isso ajuda a internalizar mais facilmente esse vocabulário. Agora vamos para a segunda dica, que é inclusive uma dica particular minha, que eu fiz, inclusive faço continuamente para melhorar o meu listening particular. Na verdade, é o que eu aplico para mim. Então, pode servir para você também como uma dica que você pode estar aplicando nos seus estudos. O que acontece é o seguinte, o estudante ele começa a ter a melhoria do seu listening, ele começa a melhorar o listening desde o básico, vai até o intermediário e depois do intermediário até o avançado. O que acontece é que quando o estudante de inglês ele chega no nível intermediário, ele já quer dar um pulo para o avançado. E na verdade isso não funciona. Porque ele acha que ele já está conseguindo poder escutar um podcast ou assistir um vídeo já mais avançado, onde o diálogo, a fala é mais rápida, mas isso na verdade não ocorre. O que acontece também é que muitos estudantes eles querem alavancar o seu listening do dia para a noite. É impossível, não tem como. Essa é uma prática constante, o listening tem que ser feito constantemente, diariamente, e com calma, com moderação, com paciência, que você vai chegar lá. Então, a minha dica particular, o que eu faço, e para mim funcionou bastante. Quando eu cheguei no intermediário, eu continuei escutando o podcast ou assistindo vídeos relacionados ao nível intermediário. E fui subindo aqui para o avançado. Eu continuo escutando aqui o meu podcast avançado, né, constantemente, mas eu não abandonei o podcast intermediário. O podcast intermediário que você escuta, um exemplo, por exemplo, o podcast da Ana ou do próprio Jeff, é que vai dar todo esse suporte para que você possa entender o vocabulário aqui do avançado. Olha, foram inúmeras vezes que realmente eu perdi a conta de ter escutado aqui um phrasal verb, um vocabulário, uma expressão, e que eu já aprendi aqui no podcast intermediário. Então eu não tive dificuldade quando eu escutei aqui no avançado. Então foi muito mais fácil. Se eu tivesse já chegado aqui no nível intermediário, por exemplo, abandonado completamente e ficado só no avançado, com certeza iria haver uma frustração muito grande,
porque eu não ia conseguir entender esse vocabulário aqui no avançado. Então, gente, isso é batata. Mantenha esse podcast aqui intermediário, porque ele é a base, ele é o suporte para que você possa continuar entendendo e avançando mais ainda o seu listening aqui no avançado. Então, isso é fundamental. Funcionou muito bem para mim. Eu conversei também, tem outro estudante que também aplicou, fez a mesma coisa e funciona. Você mantém esse podcast aqui intermediário, a Ana, por exemplo, ou o Jeff, ou qualquer outro podcast em nível intermediário que você goste, mantém ele, não abandone, porque ele é a base, ele é o suporte para que você consiga entender aqui em cima. Sem ele, não é que você não vai conseguir avançar, você vai, mas é penoso, é difícil realmente ficar aqui só no avançado. Então, mantendo esses dois aqui, o avançado e o podcast aqui intermediário, é uma química perfeita, funciona, é muito boa. Bom, uma dica agora para fechar com relação sobre a memorização. Bom, eu não vou entrar aqui no âmbito sobre o que é melhor ou o que deixa de ser melhor. Cada um tem uma fórmula, cada um tem um jeito de memorização. Uns fazem listas, outros flashcards, enfim, cada um tem uma fórmula. Eu, particularmente, faço da seguinte forma. Se eu escutei um podcast muito bom ou assisti um vídeo muito interessante, encontrei um vocabulário, uma expressão que eu achei muito legal e quero aprender a usar essa expressão, eu faço da seguinte forma. Por exemplo, escutei agora o podcast da Ana. Nossa, gostei muito dessas expressões e quero memorizar essa expressão para me usar no meu dia a dia. Eu faço da seguinte forma. Eu escuto esse podcast hoje, escuto novamente esse podcast daqui a 24 horas, depois eu escuto daqui a 7 dias, depois de 7 dias eu escuto novamente em 30 dias e depois em 90 dias. Bom, eu particularmente não sou cientista, né? Mas dizem os cientistas, né, de que existe uma curva de esquecimento. E essa curva de esquecimento, ela acontece justamente nesse período, que é 1 para 24, 24 para 7, 7 para 30 e 30 para 90. Acho que não pulei nenhum, não, né? Bom, vamos recapitular. Então, 1 para 24, 24 para 7, 7 para 30 e 30 para 90. Então, se eu encontrei alguma coisa super joia, legal, nossa, que maravilha, gostei muito desse vocabulário, quero aprender, quero memorizar, quero usar. Eu, particularmente, faço assim. Escuto ele hoje, escuto amanhã, 7 dias, 30 dias e depois, evidentemente, 90 dias. Você pode tentar fazer dessa forma. Você não precisa, de forma alguma, abandonar o seu método. Você não precisa deixar de fazer o que você já está acostumado a fazer. Você pode tentar incorporar, adotar esse método também e verificar se ele funciona para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção. Se você realmente gostou desse vídeo e achou interessante, por favor, compartilhe nas suas redes sociais. Vou deixar aqui também o meu Twitter, para que vocês possam aí me dar um follow. Também compartilho dicas lá no Twitter também. E agradeço a sua atenção, a sua paciência e obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, Marcelo.